Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. É uma grata satisfação retornarmos a essa tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos profundo respeito. O tema que nos fora proposto, a transição planetária, é um dos assuntos que tem sido mais comentado nos últimos tempos, em diferentes ambientes, especialmente aqueles de âmbito espiritualista e espírita. Congressos, jornadas, eventos, até mesmo acadêmicos, têm se dado em torno desse assunto. De modo que os espíritas já se sentem algo familiarizados com este tema. Mas há algumas informações que estão assim ainda obnubiladas, bloqueadas no entendimento para alguns de nós. E outras que têm sido ditas e repetidas de um modo que talvez não esteja adequado. Tem-se dito apenas, e de modo muito enfático e claro, especialmente pelos homens e mulheres ocupantes das tribunas, que às vezes sentem assim uma proteção espiritual chegando assim por detrás e pensam que são togas de juízes e que vêm às tribunas proferir acusações e julgamentos e às vezes condenações às pessoas, especialmente as que não estão hoje aqui assistindo à palestra, dizendo que a transição planetária tem um marco principal, que é fazer com que pessoas que não têm mais condições de ficar aqui no planeta porque está se tornando um mundo de expiação e provas, saindo de expiação e provas para um mundo de regeneração, serão levadas para um outro território planetário, a exemplo do que aconteceu com alguns espíritos degredados de Capela, que foram os primeiros habitantes do nosso orbe quando, há bilhões de anos atrás, ele se encontrava ainda numa condição de mundo primitivo. Só que esse fato não pode ser apresentado de forma isolada de todo um contexto. Contexto que apresenta, a princípio, a misericórdia divina, nos mostrando que a reencarnação é uma demonstração do amor de Deus por nós, nos possibilitando a condição de acertar, nos possibilitando a condição de crescer, nos possibilitando a condição de progredir. A transição planetária, ela se iniciou há muito tempo. Desde que vemos chegar na Terra, depois do Cristo, homens, mulheres, preocupados com o pensamento da criatura humana, preocupados com a sua condição antropossócio-psicológica, preocupado com a sua condição social, nós vemos aí que a Terra assinala os seus preparativos para a sua transição. Deixar de ser um mundo onde as pessoas apenas quitam débitos, onde as pessoas testemunham a sua fé, e passar a ser um mundo onde as pessoas conseguem vivenciar de forma mais nobre, simples e objetiva momentos de felicidade, que não fazem mais qualquer relação, a felicidade, com o lazer, com o passeio, com o orgasmo, com o excretar. A felicidade fazendo sinônimo com aquilo que me faz bem. Cuidar do meu filho que tem problemas psíquicos ou de limitação física, me faz bem. Eu o amo, sinto que ele me ama. Minha vida tem sentido em cuidar desse filho nestas condições. Nos dias ainda de agora, poucos pais, poucas mães dizem isto quando se encontram nessa situação. Os que planejam engravidar, de forma alguma sonham com um filho com autismo, com síndrome de Down, com qualquer outra limitação que lhe tira daquilo que nós chamamos de normalidade. Conceito esse totalmente ultrapassado.
refutado. Os senhores haverão de me perdoar, mas incluindo cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, fazendo uma anamnese séria e profunda junto a um psiquiatra, e vamos ficar profundamente desiludidos com a expressão normalidade em relação a nós. Porque nós temos manias, tiques, comportamentos, coisas que nós chamamos jeito de ser, que não é nada normal. Nós temos problemas de dores, de ansiedades, de aflições, de não sei o quê, que não é nada normal. E aí nós vamos encontrar um paradigma. O que é normal? E diante desse paradigma, um grande dilema. Quem é normal? Portanto, dito isto, uma forma mais introdutória da nossa fala, quero convidar os amigos a algumas breves reflexões desprovidas de qualquer sentido de conclusão da pesquisa e do pensamento. Temos muito que pesquisar sobre transição planetária, temos muito que pensar e descobrir sobre essas informações, refletir sobre elas e nos modificar, porque o grande sentido de nós aprendermos algo é aquele algo nos favorecer uma transformação íntima. É aquele algo nos favorecer uma compreensão melhor das coisas. Então, para compreender transição planetária, nós precisamos fazer o seguinte exercício psicológico: nos retirar da vida que temos, das pessoas que somos, e assumir aqui, por alguns breves instantes, a posição de observadores. Observadores estes que não estão olhando apenas para a sua conta bancária, para o tamanho da sua residência, para as pessoas que lhe cercam enquanto familiares ou círculo social de um modo geral, e para a cidade que vive, e olharmos para o universo, e olharmos para o planeta, e olharmos para uma população global, e entendermos que se a transição planetária se aplica aos nordestinos parnaibanos que aqui vivemos, que temos essas autoridades políticas cuidando de nós, que temos essa infraestrutura e padrões culturais, ela também se aplica àqueles outros que estão a milhares de quilômetros de distância de nós, que levariam dias no transporte mais rápido que tem para chegarmos até lá e nos depararmos com configurações climáticas absolutamente diferentes, cultura totalmente diferente, mas que não estão fora de uma lei divina, que não estão fora de uma compreensão de seres que estão encarnados, reencarnados, espiando, provando e às vésperas de uma condição de regenerar-se. Nessa caminhada da humanidade, ao longo de todos esses milênios, nós temos nos deparado com algo sui generis e que permeia a todas estas gerações. A ideia inata de que existe um ser superior a nós. Volta e meia, de uma geração para outra, ainda lá nos primórdios, e aquela ideia de uma divindade, de render culto a essa divindade, e de essa divindade causar influência na nossa vida, no nosso dia a dia. Mais tarde vamos nos deparar com algumas palavras que fomos inventando para dar sentido a algumas expressões significativas, como sorte, como azar, como punição ou como prêmio, a algumas manifestações da natureza, achando que Deus agia daquela forma porque estava nos punindo, ou que Deus agia daquela outra forma porque nós fizemos corretamente e Ele está nos agraciando. Mas nós vamos encontrar na questão 782 do Livro dos Espíritos, na lei de destruição, Kardec perguntar se a destruição é necessária, se ela é mesmo uma lei natural, ao que os Espíritos respondem que sim. A destruição é necessária para a construção de algo novo e de algo melhor.
Onde estão os carros dos anos 50 e dos anos 60? Onde estão os carros dos anos 40 e 30? Onde estão outras manifestações de objetos que desenhamos, que fizemos, que nos foram muito úteis de séculos atrás e que agora já não nos atendem mais? Eles foram destruídos. Um dia aquele carro que, atendia a uma comunidade em todos os seus desdobramentos, o seu motor, o seu design, as suas cores, já não atendem mais. Salvo aqueles onde as pessoas autodenominam-se colecionadoras e conseguem desembolsar valores amoedados para adquirir carros bem antigos e ali com aquilo satisfazerem seu ego, muito embora preocupem-se em que compartimento do caixão irão colocá-los após o seu desencarne. Mas hoje nós precisamos de outros tipos de automóveis e que se apresentem para nós numa configuração mais adequada aos dias de agora. Aquilo que nós lemos no mais importante livro da humanidade, que é a Bíblia, sobre o dilúvio, é permeado de simbolismos, mas que tem reais significados. Nós vamos estudar nas ciências geológicas as transformações do globo ao longo de milênios. Essas transformações não se deram ao acaso, sem uma razão e sem um porquê. Aquilo que antes era unido precisou separar-se por uma espécie de destruição diluviana. E o que antes era um único oceano transformou-se em vários outros. Então, o que nós estamos assistindo na Terra agora, já assistimos em outras oportunidades. Territórios inteiros serem dizimados. Pessoas que nele habitavam, irem juntos com aquelas terras. Onde está Deus que promove flagelos destruidores? Pergunta do materialismo. Porque se a matéria perece, o espírito não perece. Porque se estamos num mundo de expiações e provas, e já estivemos no mundo primitivo, e uma das características desses mundos é estarmos submetidos a um tipo de vivência mais rigorosa do mecanismo chamado dor, logo, tudo aquilo que aconteça, especialmente no campo da natureza, ocorre dentro de um planejamento divino. Ocorre dentro de uma estratégia que nos faz melhores. Aqueles seres que morreram e que aparentemente foram vítimas de um tsunami, talvez, na linguagem espiritualista, nós vamos dar novo significado. Pessoas que foram libertas. Pessoas que foram retiradas da privação e do cativeiro que é o corpo físico. A verdade é que essa filosofia aterradora chamada materialismo, ela nos cega, ela nos limita, ela nos poda o entendimento e faz com que a gente ache, volta e meia, sem nos apercebermos das coisas, que só existe isso aqui agora. Que o mais importante é a nossa vida, que na verdade nem é esta. Trata-se apenas de uma existência, de um dos desdobramentos da vida verdadeira, que é a vida do Espírito. Nós, nesse afã de nos sentirmos imagem e semelhança de Deus, fazemos movimento inverso e o tornamos nossa imagem e semelhança, inclusive na dimensão intelectual, e limitamos os poderes de Deus, achando que ele, limitado, só habitou este orbe. Criou esse universo inteirinho para povoar apenas o planeta Terra, que é um dos menores. Podendo povoar um outro maior, que cabia mais gente. Às vezes eu acho que Deus não pensa muito bem. Me lembro tanto de um dia de estudo do Livro dos Espíritos, que uma colega, assim, olha, tanta pureza naquela fala, tanta bondade naqueles olhos. Quando ela disse assim: eu não entendo Deus.
Eu disse, qual a sua idade? A época, 19. Tem assim dias que você não se entende? E muitos, então você não vai entender Deus, não. Tem dia que a gente não se entende. Olhe, lembre aí aquele dia que você teve ciúme. Agora você está calmo, está sem o ciúme. Aí você lembra do ciúme e diz, meu Deus, que bobagem. Eu não devia ter sentido aquele ciúme. Mas naquele dia eu era Poseidon. Ou possuidão. Quando a gente pensa mais friamente sobre algo que erramos no passado, e quando a gente pensa que não, aquele sentimento que a gente não gosta de sentir, que ele nos invade. E a gente diz, meu Deus, como pode? Eu agorinha estava bem, e agora já estou nesse campo, nesse tom de agressividade. Ou nessa dimensão de tristeza. Ou nessa sensação de vazio existencial. As coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, com exceção daquelas que de fato são novidade, porque são vírus novos, bactérias novas, coisas que nós criamos agora com as nossas imperfeições, elas sempre houveram. Os veículos de comunicação é que não eram tão rápidos. Alguns nem existiam. Então houve tempo em que nós não sabíamos uns dos outros e achávamos que só nós povoávamos aquele lugar. A própria Bíblia mostra que nos seus capítulos iniciais o escritor só estava sabendo de Adão e Eva. Depois ele descobre que o filho que matou o irmão foi para outro lugar, até se casou. Tinha gente lá. Ele tinha esquecido de dizer antes. Não é? Está lá. É só procurar ler e pesquisar. O irmão mata o outro. Como é o nome deles? Caim e Abel. Como era o nome do outro irmão de Caim e Abel? Quem lembra? Tende piedade de nós, Senhor. Sete. Ele era o terceiro, mas o nome era Sete. Isso não é da nossa conta. Aí ele sai e vai e casa-se com quem? Um pouquinho mais de piedade. Senhor, perdoai-nos, nós não sabemos o que fazemos com esse celular na mão, que não lemos a tua palavra. Que inclusive pode estar no celular. Note, com quem tem vários filhos. De onde essa criatura saiu, meu Deus do céu? Que ela ainda não tinha aparecido na novela. Pensa que não ela aparece. Desse jeito fica difícil a gente acompanhar e entender. Um livro extraordinário, permeado de símbolos que requer de nós mais atenção ao lê-lo, para não interpretarmos de forma literal e ao pé da letra. Que fez com que ao longo de séculos nós construíssemos uma cultura que apresenta o todo amor como alguém que tem ira, como alguém que se revolta, como alguém que através dos fenômenos da natureza faz com que nós pereçamos, visão materialista. Ou como um Deus que gosta de receber uns agrados e aí ele nos devolve em forma de fortuna. E esse Deus lá se chama político. Esse Deus lá se chama empresários que se envolvem em corrupção. Nós queremos fazer corrupção com Deus, com os santos. Me dê coisa tal que eu dou uma toalhinha bordada para a paróquia. E as mais aterradoras são aquelas: me dê coisa tal que eu lhe prometo que ela vai se vestir 5 anos de azul. Nessas aberrações da fé, nós fomos nos distanciando do sentido verdadeiro das coisas.
E é o que nos faz estar nesse momento psicologicamente frágeis, psicologicamente doentes, psicologicamente distantes de nós mesmos, em sensações de vazio existencial. E uma transição planetária se dando, em que o orbe, independente dos seus habitantes, ele sofre uma alteração material, molecular. Ele se transforma. Ele passa e a ciência descobre, quando menos se espera, um novo gás, capaz de favorecer a isto, mas que é perigoso para aquilo outro, como todos os outros. O oxigênio, se for só uma molécula, ótimo. Mas se colocar duas, já não dá muito certo para a gente beber. E eu me lembro da sabedoria de minha avó. Vó, posso tomar água oxigenada? Pode, não vai lhe fazer bem. Então, dentro desse mesmo pensamento, tem várias coisas que nós podemos fazer, mas que não nos fazem bem, mas nós fazemos. Enquanto o orbe se transforma e o seu campo eletromagnético vai sofrendo lá suas adequações, parece que nós outros entramos numa espécie de colapso fluídico, um choque anímico que nos deixa algo perturbados. Só que esse choque anímico, ele tem a ver com a busca por alguns valores que ainda não possuímos e que nos deixam atônitos e perturbados. Nós nunca estivemos tão bem. Nós nunca falamos tanto de amor, nós nunca fomos tão solidários uns aos outros, nós nunca fizemos tanto bem como nos dias de agora. Porém, como nós também temos agora mais facilidade de informação ao tanto de mal que a gente ainda é capaz de produzir, e nós temos ainda uma empatia pela desgraça, uma empatia pelas notícias ruins, onde a gente faz questão de ainda ser plateia, de ainda ser telespectadores de programas que quando você vai desligar a TV, o sangue está pingando ali embaixo. Nós chegamos depois de um dia de trabalho cansativo, exaustos, em que a nossa família está pedindo a nossa atenção, o nosso olhar, em que o nosso corpo está precisando de um descanso e a mente precisando se arejar, e a gente vai abrir a internet para ver os blogs e ter notícias ruins. Por que é que a gente precisa saber que houve um abalroamento no cruzamento da Armando Bulamarque com a Afonso Pena? Me diga, isso lhe torna melhor em quê? Aí outro dia eu fiz essa pergunta e alguém inteligentemente disse assim, para saber se é um parente meu. Eu digo, deve ser um parente muito distante, porque ela só vai saber se ela acessar o blog, a criatura não vai ligar. Vocês já viram mesmo que a gente não sofre um acidente, que não tem aquele familiar que sente um prazer fúnebre de ligar uns para os outros e dizer, mulher, tu não sabe. Ô, criatura, fulano se acidentou, está tão mal no hospital. Tu vai lá, vai ver como é que é. Ou então um que liga para o outro. Rapaz, tu não sabe. Fulano vacilou. Está lá, todo arrebentado. Meu Deus, por que é que a gente continua permeando esse prazer, essa necessidade? Olha, fulano foi pego com um tablete de maconha. E aí, depois disso? Não, ele foi preso. E agora? Agora eu vou desligar que eu vou jantar. Qual é a sequência lógica disso? A pesquisadora norte-americana disse que nós consultamos em média, porque há os que consultam menos e os que consultam mais,
1.000 a 2.000 vezes por dia o celular. Que o celular ultrapassou a situação do cigarro em relação à viciação. O cigarro vicia menos que o celular. Detalhe, o celular causa males iguais ao cigarro. Como, Samuel? Um cigarro tem 14.000 substâncias tóxicas. Um cigarro tem 14.000 substâncias tóxicas. E quem aqui já quantificou quantas mil substâncias tóxicas tem o ódio? E quando eu vejo uma informação, quando eu assimilo uma notícia e que eu me envolvo numa vibração de ódio, quantas mil substâncias tóxicas eu joguei para dentro de mim? Como reagiu naquele instante os meus rins? Meu fígado, meu pâncreas? Como reage meu coração? Como fica a minha saúde física? E tudo isso para dizer, meus irmãos, que nós estamos algo atabalhoados, algo perturbados quanto ao que queremos, quanto ao que sentimos, quanto ao que almejamos. Nós queremos cuidar do nosso lado espiritual, mas tem um lado material nos cobrando a trabalhar até mais tarde, tem um lado material nos cobrando a possuir as coisas, a nossa família cobrando a nossa presença. E veja como é que a nossa família cobra a nossa presença, na maioria das vezes. Você já vai para essas suas coisas de religião, de centro, de igreja? Vou. Você nunca dá atenção para a gente. Pois eu não vou ficar aqui. Um se tranca no quarto e vai para o tablet, o outro vai para não sei o que da televisão, e o outro vai para o computador. Ué? Vem para o centro e manda uma mensagem. Cheguei. Tira foto e manda para cá. Ela vai se sentir interagindo com você. Transmita ao vivo pelo Facebook. Estou no centro espírita aí. E bota lá a palestra. Porque parece que não nos querem fisicamente, mas querem apenas a ideia de poder, de exercer influência sobre o outro, de não permitir que o outro beba de uma fonte, de uma informação que venha se antepor à minha, que venha se contrapor à minha. Manuel Filomeno de Miranda, na introdução do livro Transição Planetária, refere-se ali no 3º parágrafo a respeito do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, mais conhecido como Sermão Profético, em que Jesus anuncia uma série de coisas que estariam por acontecer. Porque os apóstolos eles vão caminhando e dizem, mestre, olha que edifícios e que prédios. E o mestre lhe responde, que diz a eles que em breves dias não restariam pedra sobre pedra. Porque Deus vai se irar e vai destruir tudo? Não. Mas as filosofias a que hoje obedecemos, especialmente o materialismo, o niilismo, deixarão de predominar sobre nós. Porque sobre nós se exercerá um fator psicológico indispensável, chamado dor. Eu tenho as coisas materiais. Eu tenho as pessoas ideais. Eu tenho a formação acadêmica, mas algo me deixa vazio. Algo me deixa triste. Algo não me completa, eu não consigo estar feliz. É igual à história do equilíbrio entre os glóbulos brancos e os vermelhos. Se diminuir demais um deles, eu adoeço. Se subir demais, também. Se diminui muito as minhas observações de cunho espiritual e sobem demais as informações de materialidade, de apego, de fincar os pés na matéria e achar-me possuidor das coisas e das pessoas, eu tendo a sofrer
todos os dias, porque todo dia eu fico dependente da emotividade dos outros. E se não me der um bom dia, aquilo já me perturba pro resto do dia. E se fulano não corresponder às minhas expectativas, eu me frustro e vou atrás do psiquiatra, do psicólogo, do padre, do espírita, de seja de quem for, porque eu julgo que eu estou no maior dos sofrimentos. Nós estamos num instante desprovidos de reservas morais. De reservas que nos deem segurança moral para enfrentar a dor. Toda dor nos últimos dias tem nos deprimido. Toda dor nos últimos dias tem nos desarticulado. Toda dor nos últimos dias tem feito com que nós nos sintamos os mais infelizes, os mais desprovidos. E há poucas décadas, as pessoas suportavam e passavam por situações com muito mais resignação. O que acontecia com aquela gente que não acontece conosco? Será que poderíamos fazer uma associação com o mau uso da tecnologia, por exemplo, em que nós, ao invés de a utilizarmos para nos beneficiar, nos tornamos reféns? Meus irmãos, outro dia eu estava aperreado e me vi nervoso por causa de 1 minuto. Uma vez, houve um evento muito importante no auditório da UESP e eu tive que fazer a cobertura como repórter de TV. E o diretor disse assim: não dá tempo a matéria entrar no ar. Faça a matéria e no final faça um stand-up. O repórter em pé de frente para a câmera, fazendo um resumo do evento que dê 1 minuto. A gente pega esse stand-up, põe na coisa e diz que a matéria completa vai ao ar na edição da noite. Minha gente, eu escrevi, desescrevi, escrevi mais, pedi ajuda, falei mais pausado e 1 minuto não passava, não dava, não completava as informações. Digo, meu Deus do céu, eu falei tudo em 20 segundos, em 30 segundos, mas o diretor queria que fosse em 1 minuto. Assim foi outro dia eu diante do WhatsApp. Ai, aquelas setinhas não ficavam azul. Meu Deus do céu, eu estou há uma eternidade esperando. Quando eu fui olhar, tinha passado 1 minuto que a criatura não tinha respondido. Mas eu estava aflito. A tecnologia não sendo bem compreendida por mim. Meu povo, a gente mandava recado por uma criatura de bicicleta. A gente escrevia carta. A gente telefonava da casa do vizinho, que era para outro vizinho daquele para quem a gente ia ligar, que ia chamar. A gente ligava de orelhão e acabava num instante os coisas do cartão. Você é do tempo da ficha? Desculpa. Tem uns aqui do tempo da fogueira também, não é? Quando Isabel foi avisar para Maria que João nasceu, ela acendeu a fogueira. Bom, mas 1 minuto, eu aflito com aquilo que não ficava azul. Meu Deus, o que essa criatura está fazendo que não me responde? Onde é que está? E às vezes se inicia uma discussão. Estamos ansiosos. Eu estava fazendo uma análise sobre a buzina aqui na nossa cidade. Eu tenho que trabalhar fazendo entregas de medicamentos. E é impressionante a quantidade de vezes que a gente buzina, inclusive eu. Porque a gente não pode fazer as coisas se colocando de fora, a gente tem que analisar. Quantas vezes eu buzino? Eu já percebi que minha mão tem uma relação com a buzina. Pensa que não... Que coisa! Tio Pedro, um homem cujo estresse permeia as veias, diz que as pessoas ficam no semáforo assim, as que estão atrás, esperando que o semáforo abra, que a criatura não saia para ele buzinar. Né, tio Pedro? Mas é impressionante. A minha sogra, por exemplo, faz ópera com a buzina. Ela chega em casa e faz...
é o Chaves chorando, é qualquer coisa acontecendo, alguém está morrendo, já morreu o boi que ela traz o pedaço da carne para a gente tirar do carro. A buzina, barulho, zoada, ansiosos. E aí eu parei ali na recepção da empresa que trabalho, que fica num local privilegiado para ver o trânsito, e observei que a nossa intenção é trafegar sem que tenha ninguém na frente. Para que a gente entre no carro ou suba na moto, até sem capacete, né? E possa percorrer sem que ninguém esteja à frente. E com um detalhe, que todos os sinais estejam abertos. Já aconteceu com vocês a coincidência de passar assim uns 3, 4 seguidos, tá tudo verde, né? Aí se sente tão vitorioso, não é? Dá uma alegria, meu Deus, olha, tá tudo favorável. Aí a criatura vai jogar, naquilo ali ela diz, estou com sorte, vou jogar na loteria. Aí não dá certo, gastou a sorte nos semáforos. É a explicação mais óbvia e ignóbil. O fato é que nós estamos ansiosos, nervosos, aperreados. Quer ver uma palavra que nos causa medo, aflição, pavor? Fila. Meu Deus do céu, quando a gente vê uma fila na frente da gente, aquilo é um desespero. Aí outro dia eu fui dar uma de espírita, evoluído. Cheguei à nossa egrégia agência da Praça da Graça e tinha pelo menos a metade da população de Parnaíba se aproveitando do ar-condicionado. Eu nunca vi tanta gente. Eu digo, será que é um comício? Um showmício? Um atleta, alguém importante está aqui? Mas não era. Tinha tido um feriado, era 30, era dia de pagar DARF, né? E aí a gente tudo lá na fila. Mas eu lá, olhando, gente, como a gente sofre. Quem tem unhas, sai de lá sem unhas. Quem tem dor na coluna, sente dor em olhar para a fila. Nós estamos nervosos. Nós estamos ansiosos. Nós sabemos usar a tecnologia para algumas coisas e para outras não. E justamente aquelas que me evitariam a fila, justamente aquelas que me favoreceriam obter aquilo que eu preciso, sem gastar o combustível, sem perder tempo, sem enfrentar a fila e sem agredir ninguém. Porque nós estamos agressivos. Nós estamos brigando por qualquer coisa. Nós estamos nervosos. Nesse instante de transição, em que a vida está nos cobrando valores diferentes. Nós estamos na internet discutindo se devemos legalizar o uso da arma para o cidadão ou não. E aqueles que somos favoráveis ao uso da arma, esquecemos que normalmente as pessoas fazem uso da arma em instantes de muita raiva. E que alguém que pode causar uma raiva àquela pessoa que não contém as suas raivas, pode ser um filho meu. E que vai se tornar vítima da minha filosofia de vida, do meu modo de pensar. Acidentar alguém e aquele alguém morrer é matar, é crime. Eu também vou preso por causa disso, eu também posso pagar caro por causa disso, especialmente se eu tiver culpa. Mas nós achamos que o rigor da lei deve se dar quando aquele problema não afetou alguém nosso. Porque quando afeta alguém nosso, a gente fica buscando a brecha da lei. E nós estamos num instante de transição em que ninguém vai conseguir encontrar brechas da lei, mas que todos estaremos submetidos a uma lei justa, onde aquilo que tiramos de alguém um dia, nós vamos restituir, onde aquilo que nós fizemos de ruim a outrem, nós teremos que ver aquele outrem para fazer o bem. E na mais das vezes, aquele outrem que não sabe por que nós fizemos aquele bem a ele, agirá para conosco com ingratidão
E nós sofreremos por aquela ingratidão, sem saber por quê. Como eu faço bem a este ordinário? E ele me responde com ingratidão. Eu, Kardec, sabiamente nos traz em O Evangelho segundo o Espiritismo os benefícios pagos com a ingratidão, um texto extraordinário que faz reflexão sobre a mensagem de Jesus, que deve nos servir para o dia de hoje. Se nós fazemos bem apenas aos que nos amam, que recompensa disso teremos se as pessoas ruins também fazem bem a quem elas amam? Eu cheguei ao Fórum Salmão Lustosa nessa cidade para fazer matéria de um senhor acusado como traficante, que tinha uma comoção da comunidade circunvizinha dele lá no fórum para vê-lo, que já estava há alguns dias preso. Porque ele era um homem que fazia caridade. Ele pagava aluguel das pessoas, ele pagava a conta de luz. Chegou lá o dia do corte, ele pagava não sei o quê. Ajudava a comunidade. Montou um supermercado e vendia fiado para Deus e o mundo. Ele era amado pela comunidade. Comunidade que o protegia quando a polícia entrava lá no bairro. Comunidade que cuidava dele naquilo que ele precisava. Ou seja, havia uma relação de bem-estar entre aquelas pessoas. Se nós fazemos bem apenas a quem nós sabemos que poderá no futuro nos dar algo em troca, qual a nossa diferença para essas pessoas? O que nos torna mais evoluídos, o que nos torna melhores. E o convite do Espiritismo para entendermos a transição planetária é vivência, na medida do possível, e aumentando essa medida a cada dia, dos valores ensinados por Jesus há mais de 2000 anos. Não se trata de se tornar alguém santo da noite para o dia. Não se trata de sairmos automaticamente daqui dizendo, a partir de hoje eu perdoo tudo o que fizerem contra mim e tudo o que já foi feito. Não estamos falando de palavras. Não estamos falando de conteúdo da boca para fora. Estamos falando de sentimentos. Estamos falando da condição mais superior que nós podemos alcançar, que é a de poder sentir. Porque nós um dia fomos só instintos. Muitos de nós hoje temos só sensações. Sensação de fome, vou ali e como qualquer coisa, de qualquer jeito, com qualquer dinheiro, inclusive o que completava a prestação de amanhã de uma coisa que eu tenho que pagar. Os nossos avós ficavam com fome, mas não descompletavam o dinheiro do dia seguinte, de pagar a passagem para a gente ir para a escola. Nós fomos deixando de lado algumas informações boas que estavam atreladas a alguns comportamentos que não eram tão bons e que não precisam ser repetidos por nós. Porque nossos pais e avós eram mais rigorosos e faziam uso muitas vezes da força física, da agressão, e a palmatória era e é e será sempre uma agressão. E nós olhamos e dizemos, eu não vou educar meu filho com uma palmada daquela que eu sei o quanto doía porque eu apanhei de palmatória. Eu, graças a Deus, com essa mãe que tive, nunca apanhei de palmatória, nem em escola, nem por ela. Apanhei de chinelo, de pau, de outras coisas, mas palmatória na palma da mão, de jeito nenhum. Cipó de tamarindo verde, inquebrável, indestrutível. Apanhei de outras coisas, menos disso. Outro dia eu relato para vocês algumas experiências de profunda agressão. Já superadas e perdoadas, que eu conto só para vocês se divertirem com a minha desgraça. Mas nós deixamos de lado esses comportamentos e com eles deixamos também aquilo que era bom. Pontualidade,
assiduidade, seriedade, legitimidade. Podia estar errado, mas defendia aquele ponto de vista, até onde não pudesse mais sustentar. Então, a Dalila, como sempre faz, chega aqui para mim, para me falar mal de fulano. E aí, eu boto alguns pontos, exclamações, e dou uma incrementada naquele discurso que Dalila faz, e digo para Nícia, que foi de quem a Dalila veio me falar mal. Nícia, uma cobradora dos seus direitos, porque as pessoas podem falar mal de qualquer pessoa, menos dela, vai lá tomar satisfações com Dalila. Dalila, você disse isso, isso e isso? Aí, Pedro, me lembra a vovó. Por Deus do céu, eu não sei do que você está falando. Falei nada disso, não. Não estou sabendo, não. Algumas personalidades de dias atrás, de décadas atrás, diziam e estava dito. Se ela tivesse errada, ela se desculpava. Ela saía de perto, mas mantinha o que tinha dito. Nós hoje estamos muito sem palavra. Talvez pelo fato de nós sermos as criaturas ricas, felizes, poderosas, sábias e inteligentes do perfil do Facebook, mas somos profundamente amargurados, tristes, preocupados e perturbados na nossa vida íntima. Frases e conselhos a gente dá no Facebook à torto e à direita. As frases, especialmente aquelas bonitas que nós não entendemos, mas nós compartilhamos porque são bonitas e porque foi fulano que disse. Ou aquelas mais jocosas que o Cebozinho falou, a sua filosofia, não sei mais quem lá disse, e etc. Nós temos tido tempo para isso, mas não temos conseguido encontrar tempo para nós mesmos. E por isso fica difícil entender o perdão. E por isso fica difícil entender o amor ao próximo. E mais difícil ainda entender aquela outra loucura que Jesus disse: amai aos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Senhor, onde é que o Senhor estava nessa hora que o Senhor resolveu dizer uma coisa dessa? Como é que eu posso rezar por fulano e pensar e perdoar? E a grande pergunta, meus irmãos, é: se nós não somos capazes de amar, de perdoar, de ter essa posição, de fazer o bem por quem tenta nos fazer o mal, nós somos mesmo o quê? Nós estamos aqui mesmo para quê? Que conquistas materiais são essas que nós achamos que são tão importantes e que nós voltamos a nossa vida toda apenas para adquiri-las? O planeta, por uma programação divina do seu construtor, como qualquer outro planeta, atravessa fases geológicas de transformação e adequação. Ele fica de um modo material tão bem organizado que só tem condições de viver nesse tipo de planeta pessoas que a sua psicosfera, o seu conteúdo mental, já lhe favorecem uma outra modelação do corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual é o molde do corpo material. Então nós vamos tendo corpos materiais mais sutis, mais belos, mais bem organizados. Basta olhar as fotos dos nossos antepassados. Nós já fomos mais feios que agora. Nós já fomos menos inteligentes que agora. Nossos corpos já foram mais rústicos do que o são agora. E talvez essa beleza a que me refira não esteja limitado aos padrões de estética que nós estabelecemos para cá. Mas alguns certamente são levados em consideração. Leia a carta de Públio Lentulus, o senador romano. Está disponível na internet. Coloque no Google,
Carta do senador Públio Lentulus. E veja como ele se refere a Jesus, como ele descreve Jesus. Ele fala de uma beleza que não é necessariamente a constituição da pele e o formato do cabelo, mas o que aquela composição passa. Quantas pessoas há que nós já vimos, conhecemos, com algumas nós até convivemos, que elas têm, parece que a pele delas é diferente. Porque o olhar delas é diferente. O sorriso, aquelas pessoas têm um jeito de ser tão diferente que parece que aquele corpo não sente dor, parece que aquele corpo não toca no chão quando caminha. Ali há uma leveza, há um quê de singeleza. Pode procurar ao seu redor que você encontra. Essa beleza que a alma tem e que passa através dos olhos, que passa através da constituição da pele, que passa através da voz da pessoa. A criatura fala e a gente se acalma. A criatura fala e a gente se alegra. A gente ouve a voz e é como que um cântico. Como Jesus. Olha quando a gente lê o livro Boa Nova de Humberto de Campos, que ele descreve como ninguém os tempos do instante em que Jesus caminhou entre nós. E a gente aos poucos se transporta para aquela Galileia. E fechando os olhos somos capazes de sentir aquilo que ele chama de brisa suave do mar da Galileia. Ele fala de palavras de Jesus numa outra construção linguística diferente, que a gente fecha os olhos e imagina ouvir aquela voz firme, alta, mas doce, melodiosa. A gente consegue imaginar aquele olhar na direção de Maria de Magdala, que a faz imediatamente, sem sequer ouvir a sua voz, dizer: este é o homem que eu sempre esperei. Porque pelo olhar que ele lança a ela, e que ninguém nunca houvera lançado, homem algum dos que havia utilizado, ela se sente amada, amparada. Ela se sente envolvida em doces vibrações. Nós conseguiremos, aos poucos, externar através do nosso olhar, externar através do nosso sorriso, do nosso modo de falar, sem forçar isso e andar por aí assim, falando baixinho, dizendo bom dia, boa tarde. Nem todos com essa mesma simpatia que a minha. Mas não é isso, não é o forçado, não é o forjado, não é o fingido. É natural. Vem da gente, vem de dentro. A gente só consegue pôr para fora aquilo que a gente antes pôs para dentro. Eu só consigo colocar a paz para fora se eu colocar paz para dentro. E aí eu preciso ter instantes de dedicação a mim e à minha vida mental. Me desfazer dos contatos eletrônicos, me desfazer dos contatos poluidores da mente e parar por alguns instantes para pensar. Mesmo que eu encontre dificuldades e resistências íntimas inicialmente. Mesmo que a minha mão involuntariamente pegue o celular. Mesmo que a minha mão involuntariamente ligue a TV. Mas eu parar, desligar as coisas e me desligar delas. Para pensar como foi meu dia, para pensar como estão as pessoas à minha volta, para pensar como eu estou administrando essas dificuldades que tenho enfrentado e as que precisarei enfrentar amanhã, para conseguir me planejar melhor. As coisas estão acontecendo e estão exigindo de mim uma pessoa pacífica, pacificada e pacificadora. E Jesus disse: bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Sabe o que eles possuirão? A terra. Mas nós só temos condições de ser brandos e pacíficos se nós introjetarmos novos conteúdos e valores.
E aí a gente pode se trabalhando, se permitindo trabalhar uma plataforma extraordinária de atuação vivencial que é a humildade. Nos humildarmos. Algo de ruim está acontecendo comigo, então seja humilde o suficiente e aceite a dor. Não aceite a injustiça, não aceite os maus, mas aceite a dor. Resigne-se com ela. Entenda que através dela você aprende, você melhora, você se transforma. Entenda que o que está bonito no livro dizendo sobre paz interior, sobre amor, sobre perdão, só é possível ser sentido por nós se nós vivenciarmos o antagonismo disto que nos exigirá justamente esse comportamento. Então eu vivo o conflito para que eu possa ser a paz. Eu vivo um instante de ingratidão para que eu consiga sentir o sentimento do amor. Que amor tem dentro de mim? Porque se a ingratidão do outro me incomoda tanto, eu não amo de verdade, e o que eu quero é ser amado. O que eu quero é ser aplaudido, agraciado, homenageado. Nós precisamos viver do amor que dermos. E não viver na dependência do amor que eu gostaria que me dessem. Porque é orgulho, é egoísmo, é vaidade. É presunção nossa achar que alguém que dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele, que nada tinha do que se censurar, podia passar pelo que passou, e nós outros que devemos tanto, que somos tão imperfeitos, que ainda alimentamos tantos sentimentos ruins dentro de nós, estejamos livres de situações que cobrem de nós postura de humildade, que cobrem de nós postura de paz interior. O desequilíbrio do outro que me agrediu, e eu vou lá na defesa da minha honra e dos meus direitos, e o agrido também, somos dois perturbados, somos dois desequilibrados. Eu tenho mecanismos da lei material para me valer. Eu tenho outras formas que não a violência. E sempre que eu quero me colocar acima do outro e ajo igual ou pior do que o que ele fez inicialmente comigo, sou igual ou pior que aquele. Então a transição não é simplesmente pegar os que não prestamos e colocar lá num outro lugar, como se fosse um depósito de nada, daquilo que não presta. Então não é Deus. Então não é amor, não é bondade. Transição planetária é nós sairmos da condição de homens e mulheres que reagem, de homens e mulheres que têm sensações, e passarmos a ser homens e mulheres que agem. Homens e mulheres que têm sentimentos. E nós só temos condições de agir e ter sentimentos se nós passarmos por situações e privações que nos levem ao fundo do poço. A humanidade, de um modo geral, para que ela se pergunte do que tem valido esses sistemas que ela criou para determinar como deve ser a vida das pessoas. Para que ela possa questionar que modelo de currículo é esse que está nas escolas e na universidade. Para que ela possa questionar que tipo de relação comercial é esse que ela quer tecer entre as nações. Para que ela possa questionar que modelo de paz é esse que ela quer empregar pela guerra. Pacificar os outros dizimando-os, matando-os. Para que ela possa entender, para que ela possa se questionar se vale a pena vender o seu voto, se vale a pena apoiar na surdina candidatos que, quando eleitos, usurpam, tiram leite, estrada, comida, emprego, condição social.
A crise que nós estamos assistindo na política não é dos políticos, é uma crise da nossa sociedade. Nenhum entrou lá por força judicial. Nenhum entrou lá porque disse: eu agora quero ser deputado e serei. Entraram legitimamente pelo voto. Somos nós os doentes que os colocamos lá. Somos nós os que estamos precisando pensar sobre a alimentação. Falam para nós de agrotóxicos. E a gente lá dá confiança para isso. E os consultórios dos infectologistas lotados com pessoas fazendo alergia a glúten, a lactose. E nós não sabemos por quê. As pessoas estão fazendo alergias a coisas absurdas. Aquilo que outro dia não fazia mal a ninguém, hoje faz. Aquilo que outro dia alimentava e trazia nutrição, não faz mais. Adoece. Todas essas coisas que estão acontecendo é para que a gente possa se preocupar com cada detalhe que de fato é importante à nossa vida, como a natureza. O que nós estamos fazendo enquanto homens que dependem desta natureza para sobreviver. Que qualidade de vida é essa que a gente tanto fala, que a gente tanto busca, mas que a gente não investe naquilo que naturalmente nos possibilita vida? Se está havendo uma transição, se ela se iniciou, ela um dia terá fim. E aí ela vai transitar de um estado para outro. Que outro estado é esse? Eu estou nesse aqui da ponta que começou. Estarei lá na ponta que concluiu? Como? Me sentindo de que modo? É preciso começar agora. É preciso pensar agora. E para isso é preciso darmos espaço àquilo que nos cresce, que nos faz crescer. Darmos espaço àquilo que nos acalma, àquilo que nos orienta, àquilo que nos faz sentir pessoas livres, limpas, serenas, àquilo que nos faz pensar. Senhores, tantos anos depois em que a gente fala mal e nós continuamos aqui e ali dando uma bisbilhotada no Big Brother. O Big Brother continua tendo audiência por alguma razão. Não é a Globo dizendo assim: quanto mais vocês falarem mal, mais eu vou fazer. A Globo não perde dinheiro a uma empresa. Ela tem que ter a sua saúde financeira. Ela faz aquilo que é rentável. Ela faz aquilo que tem audiência. E às vezes a audiência é justamente daqueles que criticamos. Porque a criatura veio me dizer assim: você não acha ridículo aquele Big Brother? Eu digo: olha, eu achava os primeiros. Ah, quer dizer que você acha bons de hoje? Não, eu não assisto, eu não posso dizer se são bons ou se são ruins. Alguns nem dão continuidade no argumento. Eles já entenderam que eu estou dizendo para ele que se ele está achando ruim é porque ele está assistindo. E tem um negócio chamado controle remoto na mão. Ah, mas os outros canais também não passam nada que preste. Mas tem um lá que chama liga e desliga. Você desliga. E vai conversar com um parente. Vai visitar alguém. Vai ler um livro. Vai varrer sua casa. Lavar sua roupa. Fazer alguma coisa que seja útil. Mas não ficar dizendo que você está obrigado a assistir o Big Brother. Ora e veja, dizia minha avó. Valores. Eles não estão nos nossos discursos. Eles estão dentro de nós. Naquilo que nós queremos, naquilo que nós almejamos. Mas esse querer e esse almejar precisa estar norteado por algo. Eu os convido. Vamos dar espaço para Jesus nas nossas vidas. Não é esse Jesus das igrejas. Não é esse Jesus teológico. Vamos dar espaço a esse homem notável, extraordinário, que disse coisas formidáveis. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Fechemos nossos olhos e recordemos as palavras dele dizendo: vinde a mim,
Todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Perdoar é mais fácil que sentir ciúme. Amar é mais fácil que apegar-se. E além de ser mais fácil, é mais frutuoso. E depois de darmos espaço a Jesus em nossas vidas, com a visão cósmica, imortal, antropossócio-psicológica e integral que lançarmos sobre o outro, sobre a humanidade e sobre nós, demos espaço para Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que quando compreendido e sentido dentro de nós, faz com que nos sintamos como o poeta que disse que vê Deus no orvalho, que vê Deus nas águas dos rios. Ou façamos como o poeta, que através de Chico Xavier imortalizou-nos oração singela, que de joelhos da alma, prostrados ao chão, de olhar desperto sobre toda a humanidade, dizemos com carinho que é capaz de nos permear a alma de forma única: Pai nosso que estais nos céus, na luz dê os sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escasseus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpram-se em nós os teus mandamentos, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do mundo espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja, Senhor. E depois de abrir espaço para Jesus, de abrir espaço para Deus, e de sentir Jesus, o busquemos no próximo, instituição criada por Ele. O busquemos nas suas palavras e nele mesmo na nossa intimidade, quando dissermos: vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta, deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta, deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso, imenso. Muito obrigado, senhores.